Falar de porte de arma para cidadão comum. Galera, a forma que eu penso, muita gente diz assim: ah, essas armas, isso a imprensa diz, essas armas vão parar na mão de traficantes, de bandidos. Aí eu faço uma pergunta para vocês: está faltando arma na mão de bandido hoje em dia? Está faltando arma na mão de traficante? No máximo ele vai ter duas armas nas mãos. Tá faltando? Não tá faltando. Então, se o medo de ter mais armas disponível é os bandidos terem arma, eu te digo que esse medo a gente já deveria ter, porque eles já têm armas. É. Eu sou muito mais a favor de equipar mais a Polícia Militar, aumentar mais o efetivo, porque nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, a seguinte questão: o policiamento é mais ostensivo na Zona Sul, tá? Mas na Zona Oeste já tem gente que também é roubado direto. O cara tem um celular iPhone, o cara tem cordão de ouro, né? O cara às vezes tem um negócio por aqui, o que não evita muito as coisas que acontecem mais na Zona Sul, que são os sequestros relâmpago, né? Ainda mais com hoje em dia tem cartão de aproximação, tem Pix, tem muita coisa que faz com que essas coisas venham a acontecer, tá? E outra coisa, os cidadãos armados, é, e isso tem que ser estudado de uma forma tremenda, é, já que vocês não vão equipar a Polícia Militar, não vão aumentar o número de efetivo, não vão armar a Guarda Municipal, não vão fazer nada, porque não fizeram nada durante essas gestões todas aí, e mais querem armar a população para vender armas, para ter mais um comércio aqui, porque os grandes empresários são militares e políticos. Esses são os grandes empresários, eles que têm esses interesses aí de ganhar essas gorjetas, essas caixinhas das grandes empresas de armamento Taurus e outros. É. Só não pode jogar as armas com defeito para o nosso estado do Rio aí, para nossa segurança pública, que como parece que já andou acontecendo, causando acidentes gravíssimos, né? Então, gente, os criminosos, né, as pessoas que já assaltam uma armada, vão ter um certo receio de fazer isso. A gente tem que entender que nem todo mundo é cidadão de bem, mas nós temos também muitos cidadãos de bem. Por exemplo, vou dar um exemplo: a classe dos motoboys, eles são muito unidos. Sua moto para na rua, tem um monte de motoboy para te ajudar. Sempre tem alguém para te dar uma força. Tem um monte de entregador desses daí que para suas entregas para entregar algo que perdeu, que você perdeu, para te ajudar, entende? Às vezes são os heróis da madrugada aí, ó, no meio do caminho, o seu carro enguiça, você tá com a tua família, você tá em risco no meio da rodovia escura e tal, uma arma caberia bem ali. Você estando armado ali seria uma coisa boa para você proteger a sua família. Isso é verdade, tá? Só que nem todo mundo tem condição de usar uma arma. Agora, eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra. Eu acho que eu sou a favor das armas estarem mais na mão de gente preparada, policiais, pessoas que respondem criminalmente por isso. Mas se fizessem um trabalho direito, e nesse Brasil as coisas não ficam direito, a arma estaria interligada à documentação pessoal de uma pessoa. Então, qualquer cagada que for feita com aquela arma, roubaram minha arma, vai ter que ir lá esclarecer que foi roubada aquela arma, tá? É, Qualquer coisa que for acontecer, aquela pessoa vai responder. O pior é hoje que tem gente com arma em casa e não responde por nada. Isso é fato. Então, outra questão também, os acidentes domésticos, tá? Crianças que têm acesso à arma. Então, o cidadão que vai tirar um porte de arma, ele tem que ser um cidadão diferenciado. Ele tem que passar por uma habilitação de uma aula de legislação. Ele tem que passar por uma aula de tiro, de segurança, de cuidado com a arma. E outra coisa, as responsabilidades dessa ferramenta vão ser dele. Então, se ele não for cuidadoso, ele vai responder por essas coisas. Então, tudo está se encaminhando para se acontecer essa liberação de armas. Tudo, nós vamos vendo que todas essas leis já começaram a acontecer. E quando elas começam, dali para frente é só as desculpas que existem no mundo, né? Que são os vários assaltos, vários sequestros, várias coisas acontecendo. Infelizmente, vai ter que chegar um ponto em que a população vai ter que se armar. Infelizmente, sabe?
Porque eu nunca gostei disso, nunca pensei que eu estaria falando isso. Mas vai chegar um ponto que as pessoas vão ter que se armar, porque as coisas estão ultrapassando o limite. O assalto não está sendo mais só um assalto. Ele está sendo seguido de morte por motivo torpe. O cara vem, simplesmente olhou, gostou da tua cara e te mata. Então, gente, vai chegar uma hora que os cidadãos vão ter que se proteger. Realmente, eu acho que está chegando esse momento, porque as coisas não estão muito legais. Não por vontade. Agora, as consequências de tudo isso daí, tudo na vida tem que ter consequências. Hoje em dia não tem como você andar livre. É gente sequestrando os outros na rua, estuprando pessoas. Aí a pessoa sofre um estupro, engravida, aí tem gente para brigar contra aquela pessoa tirar aquele filho que foi fruto de um estupro, de uma violência sexual. Que psicológico teria uma mãe dessa? Se você concorda com o nascimento dessa criança, então ela vai ter o filho e vai jogar lá na tua casa para você cuidar. Tá? Porque é muito fácil a gente falar. Quando você for pensar em alguma coisa, pense que aquela pessoa é sua filha. Não pense só naquela pessoa como sendo alguém fora da tua família, não. Pense assim: se a minha filha fosse estuprada, eu deixaria, ela teria o filho do estupro. Ela, sabe? É isso que você tem que pensar. Você tem que se colocar no lugar. Um monte de gente foram fazer uma manifestação quando uma criança de poucos anos, não sei se era 11, 12 anos, que foi estuprada a vida toda pelo padrasto ou pelo pai, sei lá, engravidou do cara e ela estava indo lá para tomar o kit, o coquetel lá anti-abortivo e as pessoas foram fazer propaganda, foram fazer manifestação. Primeiro ferindo o direito de uma criança, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, ferindo o direito, que dava o direito dela fazer aquele aborto. Então a religião, o que a religião entende de ciência? O que a religião... Quem é especialista nesses casos são os médicos. A religião tem que cuidar da palavra de Deus, de pregar a palavra. Os religiosos, eu demorei muito a entender isso. O evangelho, ele não é uma obrigação. Isso não é uma imposição sobre as pessoas, tá? As pessoas têm direito de seguir a religião que quiserem, entende? Eu até achei bacana quando brigaram pelo direito de tirarem as imagens do catolicismo das repartições públicas. Isso tem uma lógica. Você não pode impor uma religião. Ah, mas o Brasil é um país católico. Não. Católico para você que é católico, mas para aquele que é de outra religião, não é. E ele vive no mesmo país, paga os mesmos impostos que você, ele tem direito de ser quem ele quiser, se ele quiser ser homossexual é direito dele, ele tem que ter os mesmos direitos, porque nosso país é laico, então os direitos... olha como é que é a hipocrisia. Os pastores agora vão ter que casar os homossexuais. Quem disse que você é obrigado a casar o homossexual? Se a sua religião não permite, vai ser respeitada a tua decisão também. Até a decisão de um médico que não quis tratar de um paciente petista foi respeitado, que eu achei isso um absurdo. O cara não quis tratar a pessoa porque era petista, a família. Eu achei essa decisão um absurdo, tá? Até porque o médico faz um juramento, no caso de hipócrita, né? Hipócrita. É ridículo. Tem certas coisas que são ridículas, certas leis são ridículas. Não posso fazer o teste do bafômetro, porque eu não posso criar prova contra mim mesmo. Mas você já bebeu a cachaça, você já tá com todas as provas contra você. Você não precisa criar mais nada, já tem. Isso não existe. Não existe. Então eu também não vou me apresentar à cadeia que eu não posso criar prova contra mim mesmo. Não existe isso. Passou por uma lei, tem que fazer o teste. Tem que ter questões na lei diferenciando as coisas, tá? Porque isso aí já é outro assunto. O que não pode é você matar uma pessoa. Quer dizer que eu posso respeitar o teu direito de não criar prova contra ti, a você mesmo. Aí eu não posso te botar 30 anos na cadeia porque você atropelou uma pessoa embriagado. Não posso te colocar 30 anos de cadeia. Que eu acho que as coisas só vão funcionar aqui quando as leis forem mais graves. Imagina se a corrupção se tornasse crime hediondo. Eu ia orar a Deus para esses caras roubarem o Brasil.
que eu ia querer ver eles na cadeia, respondendo como crime hediondo, onde a pena é muito maior. Eu ia querer que eles roubassem, que os pilantras fossem pegos. Ainda mais esses que já mamaram muito no dinheiro público e a partir daquele dia não iam poder mais, que devolvesse o dinheiro que roubaram. Então, é muita questão. Religião que não respeita a sexualidade do outro, que quer mudar a sexualidade do outro. É uma série de idiotice, sabe? Que não dá para você discutir isso com o povão, você tem que discutir isso com pessoas especialistas nas áreas, né? Enquanto isso, nós temos aí a nossa floresta amazônica sendo destruída, os índios sendo massacrados, um desrespeito bárbaro, né? Esses caras parece que nunca tiveram aula de cultura, de estudos sociais, de, 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 de história na escola para saber a representatividade dos índios na história do Brasil, nem quem foram os primeiros moradores daqui, né? Eles nunca tiveram essas aulas, parece que isso foi tirado da mente deles. Eles não respeitam os marcos antigos, né? Então, é engraçado, aí não respeita. Aí tem gente que é descendente de duque, de duquesa, aí erra da ilha, não sei da onde. O cara é dono de uma ilha. Como é que pode? A ilha que Deus fez, mas o cara é dono da ilha. Como é que consegue ter uma ilha? Ele é filho de Dom Pedro, neto, bisneto de alguma. Do Império, alguém do Império, e essas leis têm que mudar, porque são coisas que têm que pertencer à União, que têm que pertencer a todos. Não um cara ter uma ilha particular. Tem um monte de casas aí em áreas ambientais aí de proteção ambiental que ninguém tira, porque são mansões de desembargadores. Aí vai o pobre às vezes fazer num lugarzinho mais chulezinho, né? Mais meia boca. É uma área de preservação, passa por cima da casa do cara. Se vai passar por cima da casa de um, passa por cima da casa de todos os que estão em risco. Porque muita gente às vezes não sabe que comprou aquela casa naquela localidade ali em área de risco. Ou se sabe, nunca viu fiscalização, do nada. Surge de Nárnia um fiscal que acaba tirando a casa daquela pessoa. É assim que funcionam as coisas aqui. Do nada acontece uma coisa e muda a vida das pessoas. Não leva em consideração a família, o idoso que mora naquela casa, a história daquela pessoa. Não, do nada eles vêm. Se vai fazer com um, tem que fazer com todo mundo. Com os desembargadores, com os riquinhos. Você nunca vai ver troca de tiro, como acontece nas comunidades carentes, lá na Zona Sul, lá no Leblon, né? Polícia correndo dando tiro na rua. Trocando tiro com bandido, assim, todo dia. Não vai ver isso. Porque a vida do pobre, ela não vale nada para eles. Não falo pela polícia militar. Eu falo que a vida do pobre não vale nada neste país. Para os políticos. Para ninguém. É criança com roupa de escola toda ensanguentada. É criança com tiro na cabeça. Eu sempre falo assim, eu preferia que vocês cheirassem todo o pó do mundo. Toda a maconha vocês fumassem. Tudo que tiver ali vocês podem utilizar. Não vai me incomodar em nada. Mas devolva todas as vidas que foram perdidas por conta dessa guerra sem fim. Essa guerra injusta que não muda em nada. Até porque há bandidos de farda e bandidos sem farda. Há bandidos do lado da lei e bandidos fora da lei também. Não muda nada, não muda. Só mata um cacique, nasce outro índio, se torna dono. Não muda nada. Alguém quer derrubar o cacique de lá para botar o cacique do outro lugar. Exatamente, não muda nada nesse país. Não muda nada. Então o que não pode é essa trocação de tiro sem fim, entende? No meio de cidadãos, pessoas trabalhadoras, pessoas estudiosas, a vida não está valendo nada, porque é vida de pobre, é vida de gente pobre. É vida de gente que parece que não é considerado como ser humano para algumas pessoas.